Som, um, dois. Oi, Marcos. Cícero. Oi, Cícero. Fecha. Alô. Vamos começar então a nossa... Cícero. Fechar. Oi. Bom dia. Nós vamos continuar nossos estudos que nós estamos fazendo dos livros históricos. E hoje nós vamos começar o livro de Samuel. Hoje não é um estudo do livro de Samuel, mas é uma visão meio, como dizem os americanos, um bird's eye, uma visão de cima do livro de Samuel. Os capítulos serão estudados com mais detalhes no decorrer do nosso curso. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesses instantes, para que nós possamos tirar proveito desses momentos. Senhor, nós somos gratos e estamos pedindo agora a Tua bênção, a Tua orientação, para que esses instantes sejam proveitosos e que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O livro de 2 Samuel, na nossa Bíblia, ele é o segundo livro de Samuel. Na Bíblia hebraica, ele está junto com 1 Samuel, eles constituem um livro só. Essa divisão em 1 e 2 Samuel se originou muito tempo atrás, no 3º século aproximadamente antes de Cristo. Na Bíblia
na tradução grega da Bíblia hebraica, chamada Septuaginta. Ela continuou numa outra Bíblia que teve muita influência no mundo ocidental, que é a tradução para o latim, a Vulgata, e se manteve. Então, nos nossos livros hoje, nós temos 1º e 2º Samuel. O fato do livro de Samuel na Bíblia hebraica ser chamado mesmo de Samuel, não significa que foi Samuel que escreveu o livro todo. Isso na Bíblia acontece algumas vezes, a gente sabe disso. Por exemplo, o livro de Ruth não quer dizer que foi Ruth que o escreveu, né? Por exemplo, e nem Esther, por exemplo, significa que Esther seja a autora do livro. Mas é assim, é o nome dado ao livro. Um grande número de estudiosos aceita a tradição, né, de que a redação do livro até 1 Samuel 24 foi feito a partir de crônicas de Samuel mesmo, quer dizer, que Samuel escreveu. Então relata realmente o ponto de vista de Samuel. Mas a partir daí, de 1 Samuel 25 até 1 Samuel 31 e todo o 2º Samuel, que a redação seria de outros. E a tradição diz que a redação foi dos profetas Natã e Gade, baseados em anotações, em escritos da chamada Escola dos Profetas, que havia na época, que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. Vamos ouvir menção disso no decorrer do nosso curso. Existem muitas outras maneiras de abordar a análise desse texto, mas o nosso objetivo não é analisar o texto, mas introduzir o texto. Por isso que nós não vamos fazer toda a análise, mas um certo consenso é nessas redações. Os livros de Samuel, os 2 livros para nós e um livro para a Bíblia hebraica, eles percorrem um período que é um período de transição. O que caracteriza esse período? É onde muda a revelação e a ação de Deus muda, como está em 1 Samuel 3,31. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. É lógico que essa afirmação é mais específica para a época e para a casa de Eli, mas ia muito além disso, porque era o início de um período de transição, que nós saímos do período dos juízes, né, e iríamos começar um período novo, um período da monarquia, sendo que Samuel seria o último juiz e teria um papel profético também, como nós vamos ver. Essa transição vai até a escolha do que é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, segundo o coração de Deus, o rei, já apontava para o Messias, que é o verdadeiro homem com o coração de Deus. Mas já apontava para o Messias. E o livro de 2 Samuel é sobre esse homem que ele se refere, Davi, que é o primeiro de uma dinastia que iria culminar então no varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Esse livro, então, é sobre o reinado de Davi, como é que ele fez o que os juízes não fizeram, quer dizer, o papel que deveria ter sido cumprido depois que Moisés chegou até a terra, que Josué iniciou, os sucessores de Josué não fizeram, Davi fez. Então, tomar a terra, é sobre a relação do reino, né, do povo sobre a terra, o domínio do povo sobre a terra, com o Senhor, né, com o pacto que Deus fez com eles, mas fala muito sobre obediência e desobediência. Então, segundo Samuel, nós vamos ver muito disso. O texto de 1 Samuel termina com a morte do rei Saul, mas termina inocentando, deixando claro que Davi era inocente dessa morte. O episódio que descreve isso é quando um amalequita que alegou ter matado Saul, em circunstâncias atenuantes para ele, né, veio trazer a notícia para Davi. E ele foi executado imediatamente, mesmo o amalequita tendo tentado trazer a coroa, quer dizer, transmitir o reinado de Saul para Davi. Mas ele foi morto. Esse texto está em 2 Samuel, está assim.
Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda sobre todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi nesse ato ele queria transmitir o reinado para Davi, né? Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Plantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Esse episódio é muito comovente, de outros muito sangrento de outros, né? Mas mostra como que Davi é inocentado da morte de Saul e como ele tinha o respeito por Saul. E apesar depois dele estar então com todas as condições de assumir o trono, Davi não voltou correndo para Judá, para lutar pelo trono que ele poderia pegar, mas ele sabia, já tinha sido ungido. Mas ele primeiro buscou a vontade do Senhor, como está em 2 Samuel 2:1. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Só então ele foi a Hebrom. E apesar da luta que houve luta, guerra civil, contra o herdeiro de Saul, sobrevivente, Isbosete, ele não autorizou a morte nem de Isbosete, nem do general adversário que liderava as tropas contrárias a ele, que era Abner. Parece que o que ele queria, o que ele desejava, era uma transição mais pacífica, e não tinha a intenção de eliminar a descendência de Saul. Pelo contrário, ele tinha a intenção de que os descendentes de Saul se tornassem seus súditos, vivessem sobre ele, sobre o seu reinado, como súditos. E em cumprimento à promessa que ele fez a Jonatas, que era o seu melhor amigo, filho de Saul e que morreu, ele tomou Mefibosete, que era o filho aleijado de Jonatas, e ele protegeu e tornou Mefibosete um protegido do Estado. O Estado de Israel, na época, iria cuidar dele. Davi teve muito sucesso militar. Ele tomou Jerusalém dos jebuseus, ele derrotou os filisteus, ele conquistou as nações a leste de Israel. Isso tudo está descrito em 2 Samuel, de 5 a 8. Ele também centralizou o culto em Jerusalém e trouxe a arca do concerto para a cidade de Jerusalém.
mas não pôde construir o templo que ele planejava construir em Jerusalém, porque o próprio Senhor adiou o projeto dele. Mas o Senhor fez uma aliança com Davi e prometeu para ele uma dinastia, no hebraico prometeu uma casa duradoura, a casa de Davi. Enquanto ele estava ocupado, cumprindo a missão dele, as coisas foram bem. Embora apesar do êxito que ele teve em tudo, houveram problemas. Quais os problemas que aconteceram? Ele passou a se comportar como se fosse um rei ao estilo oriental, né? Pagão. Quando ele estava em Hebrom, por exemplo, ele teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Está em 2 Samuel 3, 2 a 5. Em Hebrom, quando ele estava em Hebrom, no período que ele passou em Hebrom, onde ele era rei apenas de Judá, né, Benjamim, que havia sido assimilado. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon de Ainoá, a Jezreelita. O segundo foi Quileaebe, de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Telmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 6 filhos de 6 mulheres diferentes. E antes ele ainda teve mais 3 mulheres. Antes de Hebrom ele tinha 3, né? Depois ele arrumou mais em Hebrom. Mical, que era filha de Saul, que Saul acabou, era mulher de Davi, mas Saul acabou tirando ela de Davi e dando a um outro marido. Na época podia, né? Quer dizer, o divórcio podia ser determinado pelo pai. E ele era casado com Ainoã e Abigail. Esses casamentos, muitos deles, desses outros realizados principalmente em Hebrom, eram realizados para consolidar alianças políticas que se fazia, como deve ser o caso de Maaca, né, a filha de Talmai, rei de Gessur. Provavelmente ele estava conseguindo uma aliança com Talmai e casou-se com a filha. Mas foi realizado, esses casamentos interessantes foram realizados apesar do mandamento expresso contra isso, que está em Deuteronômio 17:17, sobre o rei, que diz assim, falando do rei de Israel, né, do futuro rei de Israel: ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará seu coração. E isso aconteceu, né? E muito mais com 6, por exemplo, que ele teve lá, perto de Salomão não foi nada, né? Nós vamos ver depois, né? Salomão, para arrumar mulher para casar, era uma coisa assim, fenomenal. Mas Davi foi bom também. Ele teve muitas mulheres, né? E contra o mandamento, contra o mandamento expresso. Existem alguns estudiosos que acham que esse mandamento é posterior a Davi, mas isso nós vamos ver mais para frente nas aulas, né? O fato é que existia esse mandamento e o bom senso. Isso aconteceu. Mas à medida que a narrativa prossegue, a gente vê que haviam também as tensões próprias de uma corte. Ele se portava como uma corte normal, comum, e as tensões de uma corte também aconteciam, né? Com disputa entre os meios-irmãos. Ali tinha muito meio-irmão, filho do mesmo pai com mães diferentes, como Amon e Absalão, e depois Salomão e Adonias. Na narrativa que se segue, quando ele se mudou para Jerusalém, ele tomou mais 2 mulheres ainda. Certamente para mostrar o crescimento. Cada mulher que ele arrumava mais era para mostrar a importância dele. Porque o homem poderia tomar tantas mulheres quantas ele pudesse manter. E ele seria capaz de manter um harém enorme. Então isso mostrava o crescimento de status de Davi. Mas a Bíblia é imparcial, quer dizer, ela conta isso, mas conta todos os aspectos negativos do que aconteceu. E é interessante que no livro de Samuel, muitas vezes, conta o aspecto negativo e nem comenta, só conta, sem o comentário. Agora, essa insistência de Davi em aumentar o seu harém culminou com um incidente que é muito famoso, conhecido, porque teve grandes consequências, que foi o incidente com Batseba, que Davi seduziu,
alguns autores, é interessante, eu estava lendo, dizem que foi o contrário, foi ela que seduziu a ele, né? Aquela história, porque ela foi tomar banho se expondo na frente dele, né? Tentando tirar, parece a história de Adão e Eva, né? Mas o fato é que ele seduziu uma mulher casada, e na tentativa de esconder o que ele tinha feito, ele acabou ordenando a morte de Urias, o marido de Batseba. E o episódio de Davi julgando-se a si mesmo, ele emitindo uma sentença contra si mesmo, é um dos mais marcantes na Bíblia, está em 2 Samuel 12, de 6 a 7. Diz assim: o Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Implícito, e você faz um negócio desse, né? Esse julgamento é um dos mais conhecidos, um dos mais famosos e que marcam Davi. Principalmente o fato dele ser tudo aquilo que ele era e ele aceitar o julgamento. Eu não vou entrar em detalhes porque nós vamos estudar esse episódio mais à frente com mais detalhes. No mundo antigo, a taxa de mortalidade era alta e era de se esperar a narrativa de mortes, né, que acontecessem, porque morria-se muito. Na época, a expectativa de vida não era tão alta. E no desenrolar do livro, de fato, 4 filhos dele que morreram recebem um certo destaque. O Senhor fez morrer o filho que ele teve com Batseba, que causou todo esse episódio aí. Ela ficou grávida, nasceu um filho, mas o Senhor fez ele morrer. Mais tarde, Amon foi morto por seu meio-irmão Absalão, que por sua vez foi morto por um primo dele, sobrinho de Davi, Joabe. E Adonias, outro filho de Davi, foi morto por um outro meio-irmão, Salomão, que era o segundo filho de Batseba com Davi e que se tornou o sucessor de Davi. Todos esses, não incluindo o bebezinho, provavelmente, morreram de morte violenta, em cumprimento à palavra de Natã, segundo a qual a espada não se afastaria da casa de Davi. Mas a espada não se afastaria, enquanto Davi era vivo, sempre em consequência de algum ato do próprio Davi. Davi mesmo fazia isso. Não que o Senhor fizesse diretamente. A coisa acontecia sempre em consequência de algum ato do próprio Davi. É interessante porque quando Amon violentou uma outra meia-irmã dele, Tamar, Davi não corrigiu o filho. Davi ficou sabendo do estupro de Tamar por parte de Amon, mas não fez nada. Absalão era irmão de Tamar, e ele se vingou por Tamar, matando Amon. E novamente Davi não fez nada, não puniu Absalão, não fez nada em relação a isso. E Joabe, sobrinho dele, já tinha cometido crimes e Davi novamente não tinha feito nada com Joabe. Essa omissão se tornou aparente quando Absalão, então, começa a querer aparecer como ele sendo o que
era justo, que retribuía a justiça, que ele fazia justiça, que Davi era inoperante nesse campo. Ele não era um rei que distribuía justiça muito bem. E ele se apresentou em 2 Samuel 15, de 1 a 12, como sendo eu sou o cara que faça justiça. Depois disso, Absalão, lendo o texto em 2 Samuel 15, de 1 a 12, depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, na porta da cidade, onde havia o tribunal que julgava os casos. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, no lugar do rei, e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Ou seja, nem entra em Jerusalém para falar com o rei, porque ele não vai resolver. E dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Perfeito político, né? Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos para todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Quando ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Absalão preparou um golpe de Estado, né, que comum entre os reis, em que o filho está cansado, o pai não morre, e não determinou o herdeiro e queria pegar o reino para si. E armou essa conspiração. Essa autopromoção de Absalão, nós vamos ver, culminou numa sua tentativa de tomar o trono, e em seguida na sua morte. E a morte de Absalão deixou Davi, apesar de tudo isso, deixou Davi arrasado. Davi ficou um caco quando Absalão morreu. Mas, com tudo o que Davi fez, Davi sempre experimentou misericórdia de Deus, no meio do castigo que ele também recebeu. Quando ele confessou o pecado, no caso de Batseba, o Senhor, apesar da sentença que ele mesmo tinha emitido, que tal homem merece a morte, né? Quer dizer, a pena para ele seria de morte, o Senhor poupou a vida dele, como está em 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O Senhor perdoou Davi do pecado, não deixou de puni-lo, mas não tirou a vida de Davi. E depois da morte do filho recém-nascido, o Senhor deu outro filho a Davi e a Batseba, que o Senhor chamou de Jededias, que quer dizer o amado do Senhor, como está em 2 Samuel 12, 24 e 25. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse ele chamou Jedidias, por amor do Senhor. Ficou conhecido como Salomão, né? Mas o nome dado pelo profeta, o nome da parte dele é Jedidias, mais conhecido então por Salomão, que veio a ser o rei. Por meio dessa experiência difícil para Davi, muito difícil, da rebelião de Absalão, Davi recebeu crítica dos seus inimigos, né? E essa crítica ele aceitou como sendo vindo da parte de Deus. Está em 2 Samuel 16,
de 10 a 11, que ele fala assim: respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: este meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ele aceitava, como vindo da parte do Senhor, essa era uma característica de Davi. Mas ao mesmo tempo ele aceitava essas críticas, essas maldições, mas esperava a misericórdia de Deus. E ele experimentou a misericórdia de Deus, o que abrandava o sofrimento. Ele sofreu muito, nesse caso de Absalão, demais, mas a misericórdia do Senhor abrandava o sofrimento. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Essa certeza de um Deus misericordioso fazia com que ele suportasse esse sofrimento. O livro termina nos capítulos 21 a 24, que constituem o epílogo do livro, que são reflexões sobre a carreira de Davi. Então, vai até o capítulo 21 e do 21 a 24 faz uma reflexão sobre tudo. Esses capítulos, eles estão dispostos de uma forma literária chamada quiasmo, né? Quiasmo devia ser chiasmo, de X, né? Ele vai e volta, que é uma unidade literária que tem correspondentes da primeira metade com a segunda metade, numa ordem inversa. Vai e volta. Como nós vamos mostrar ali, né? Então, nós temos a parte A, que fala do pecado de Saul e a sua reparação, que mostra então Davi como juiz. É do capítulo 21, nos versículos de 1 a 14. Depois a parte B fala dos grandes feitos dos homens de Davi, o capítulo 21, de 15 a 22. Depois a parte C, que é um cântico de Davi em ações de graças, que vai do capítulo 22, de 1 a 51, todo o capítulo 22. Depois vem na ordem inversa. Celinha são as últimas palavras de Davi, 23, de 1 a 7. Belinha fala dos grandes feitos dos homens de Davi, 23, de 8 a 39. E a linha fala do pecado de Davi, em contraste com o de Saul, e a sua reparação. Davi como sacerdote real, 24, de 1 a 25, terminando o livro. Então, as unidades A e a linha B e Belinha correspondem à carreira de Davi, como é que ela se desenrola em 1º e 2º Samuel. A parte A mostra o contraste de Davi e Saul e complementa, então, 1º Samuel 15 até 2º Samuel 4, que mostra que Davi e não Saul era o legítimo rei de Israel e que Davi não era responsável pela morte de Saul, nem dos descendentes de Saul. Pelo contrário, Davi sempre procurou honrar Saul e a sua família. A parte B e Belinha correspondem então a 2 Samuel de 5 a 10, a retrospectiva de 2 Samuel de 5 a 10, e que narra as vitórias militares de Davi. A parte A, linha, é paralela a 2 Samuel 11 a 20, que narra a queda moral e a punição de Davi. Na sequência, bem no centro dessa análise temática, tem os textos poéticos das partes, que são poesias, na realidade, das partes C e Celinha, que é o cântico de Davi e as últimas palavras de Davi, que são poemas, que trazem um comentário mais teológico a respeito da carreira de Davi. Este epílogo, né, que se traz aí dos capítulos 21 a 24, ele destaca os temas principais da carreira de Davi: a eleição divina, a sua superioridade em relação a Saul, o seu êxito na guerra e a disposição de Deus em restaurá-lo depois de tudo que ele fez, dos atos pecaminosos que ele fez. Os fatos e os poemas que são incluídos nessa parte
fazem um resumo da carreira, da obra e do caráter de Davi. Ele coloca 2 poemas, um de 1 Samuel 2, de 1 a 10, e 2 Samuel 22, que se referem aos reis como ungidos de Deus, e no início e no final do livro, quer dizer, bem no começo do livro, no capítulo 2 de 1 Samuel, nós temos um poema, e bem no final do livro, em 2 Samuel 22, nós temos o outro. E vamos lembrar que 1 e 2 Samuel eram uma unidade só, né? E o narrador mostra que o ideal de rei é aquele que é expresso na aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica. Esse ideal se manifestou no Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a compreensão. Nós entendermos esse ideal, nós vamos ter que recorrer a Cristo. Mas o livro conta essa história. Essa é a introdução do livro. É interessante alguns pontos que nós gostaríamos só de analisar, que não é do livro. Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Tá. Hoje o Paulo não veio, vou ter que levar eu mesmo. Dá uma ligada aí. Só 2 colocações. Comparativo com Saul e Davi. Saul era o rei que Deus não queria. O povo queria. Mas os filhos de Saul eram justos aos olhos de Deus, porque andavam segundo os conselhos de Deus e obedeciam às vozes dos profetas, que era o próprio Samuel. Mas foram eliminados com Saul. Os filhos de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, foram todos rebeldes ao Senhor. Não andaram segundo o que Deus queria. Salvo uma pequena exceção de Salomão, que no final da vida também não andou como Deus queria. Estragou a exceção no fim da vida. Só no final da vida. No começo sim, mas no final. Então você tem um rei escolhido pelo povo, mas que tem filhos íntegros. E você tem um rei escolhido por Deus, que tem filhos péssimos. Culpa do pai, como você colocou. O Davi foi um mau pai para os seus filhos, né? E Saul foi um bom pai para os seus filhos, mas não foi um bom rei. Essa é muito interessante, e foi bom ter colocado agora, que provavelmente nós não vamos abordar no estudo de 2 Samuel. Mas é isso aí, tanto que Jonatas e a ação de Davi de proteger os filhos de Saul é a evidência disso, sim. E isso é uma boa abordagem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É só um comentário rápido, porque existem alguns textos que falam sobre o sofrimento, né? Num mundo justo, se nós imaginarmos, e muitas vezes na Bíblia fala, o inocente sempre vai prosperar e o pecador vai sofrer pelo pecado. No mundo real isso não acontece, e é interessante nós notarmos a vida de Davi, né, em que ele, um homem justo, né, o rei escolhido, prosperou, mas ele era um pecador, quer dizer, o esperado era que ele sofresse muito mais até do que ele sofreu, e que os inocentes prosperassem, e nós vemos muitos inocentes morrendo também. Na vida real, o que acontece é o contrário. Os próprios salmos, se nós formos dar uma lida rapidinha no Salmo 37, de 11 a 13, diz o seguinte lá: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão.
eu li até o 14. Esse salmo é de Davi, em que fala da prosperidade, então, do justo, né? Porque ele começa dizendo que os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O grande problema é que na vida real isso nem sempre acontece, né? A Bíblia é um livro que comenta as coisas, e inclusive em Samuel isso acontece, e muitas vezes o justo vai junto. Os filhos de Saul foram de embrulho junto com Saul. E embora os filhos de Davi também tenham tido mortes violentas, né? Mas a Bíblia tem isso. Mas quando isso acontece na Bíblia, é interessante, e é Davi, existe a possibilidade de reclamar com Deus, né? Lamentar, reclamar com Deus. Os salmos, de uma maneira geral, dizem que o pecado leva ao sofrimento, mas o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, o livro de Abacuque questionam esse fato. E alguns salmos, os chamados salmos de lamentação, são diretos nesse ponto. Por exemplo, vamos abrir no Salmo 44, que diz assim, no versículo 24, não vamos ler tudo. Diz assim: por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Reclamando com Deus, por que o Senhor está deixando eu sofrer e eu ficar aflito, sendo justo? O 23 fala: desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre. A reclamação do justo. Nos Salmos, geralmente, terminam, como terminavam nos relatos, terminam o sofrimento e essas ações de reclamações, as lamentações, com um gesto de reconciliação e ações de graças, né? Agradecendo a Deus pela reconciliação e pela presença. Mas eles nunca explicam o sofrimento. Então, na aplicação prática de Samuel, o entendimento de que nós, mesmo sendo justos, e a conceito de justo não é que nós fazemos tudo certo, mas nós temos o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, isso nos justifica, mas nós sofremos. E aí nós temos as lamentações, né? Quer dizer, isso nos dá, de certa forma, acesso a Deus que Davi tinha, e a possibilidade de que nós confrontemos Deus, não confrontar como um igual, que nós não somos, mas confrontar com a liberdade que o Espírito Santo nos dá, de questionar a Deus. É interessante que em Jó sabe que é inocente, ele só não sabia o que estava acontecendo na coxia, né? Ele estava no palco e já tinha acontecimentos na produção, né? Mas ele não sabia da produção. Ele sabia do que estava acontecendo, só que ele sabia que ele era justo. E ele pede uma explicação para Deus. Os amigos dele, eram amigos da onça, porque o acusavam do que achavam que seria o lógico. Você pecou, confessa o teu pecado que a coisa se resolve. Mas confessar como, se eu não sei, né? Ele pede uma explicação, ele confronta a Deus. Deus responde. Deus não se nega a responder a Jó, mas não explica, né? Ele responde, ele consola, ele conforta e ele não explica. Talvez a explicação está em Gênesis, quando aconteceu um outro episódio em que Abraão tenta intervir, questiona Deus também. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra e Abraão fica negociando, né? Mas e se tiver punhado de justos, 50, se tiver 10, se tiver 2. Então, no fim ele reconhece o seguinte, em Gênesis 18, 25. O juiz, ou seja, quem decide por toda a terra é Deus. Ele pode, né? As razões dele não nos competem. Mesmo assim, ele é justo. Se eu tivesse 10 caras lá, não tinha. Aparentemente tinha um só, né? Ló, que era mais ou menos. E ele poupou esse um. Né? Esse um foi poupado. Nós, às vezes, tendemos a pensar na nossa vida como muitos pensam, e como os deuses da antiguidade eram, né?
Na antiguidade era assim, cada país ou cada cidade tinha um deus próprio. A Diana dos Efésios, lá em Éfeso, e cada um tinha o seu deus. Roma, com essa mania de grandeza, tinha uma tríade capitolina, né? Tinha 3 deuses para proteger. Esses deuses deviam defender o seu povo. Às vezes, podia punir o povo, quando esse povo era desobediente. E às vezes não conseguia proteger, porque o deus do outro era mais forte, né? Esse era o conceito. E nós, às vezes, agimos assim, como se Deus tivesse só a obrigação de nos defender contra outros mais poderosos ou contra forças mais poderosas do que o nosso Deus, o que não existe. E os judeus tinham esse conhecimento e tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Jesus mesmo falou que a verdade vinha dos judeus. Mas, e eles, para entender o sofrimento e a espada no meio do povo, eles às vezes explicavam por uma corrupção coletiva, a culpa da sociedade, e o indivíduo inocente vai junto. Então, o inocente pagando junto com o culpado, porque ele é parte de uma sociedade. Em Amós 5,12 fala de uma injustiça coletiva, quer dizer, nós somos participantes da injustiça que o nosso meio faz, porque nós participamos do nosso meio, então estamos fazendo parte dessa injustiça. E, portanto, podemos ser punidos por ela. Mas nós sabemos que Deus não é injusto. Nós temos sempre que procurar entender o que acontece com cada um por meio da revelação de Deus. É a Bíblia, é a convivência com o Espírito, que era o que Davi fazia. Ele procurava a revelação, ele aceitava as explicações da revelação de Deus. Então, como está já meio exposto na realidade, nós temos que confiar em Deus no sentido de que haverá um julgamento futuro que não inclui essa fase da criação. Existe algo mais. Eclesiastes 3,17 tem já uma indicação no Velho Testamento sobre isso. Em Eclesiastes, que eu não marquei, 3,17. Se alguém achar aí, pode ler em voz alta, porque eu estou demorando aqui. Eclesiastes 3,17. Deus julgará o justo e o perverso, e há tempo para todo o propósito, toda obra. Era uma indicação. O Senhor esclarece que se nós nos limitarmos a essa vida, não há justiça. E o julgamento final vai ser depois. Em 1 Coríntios 15:19, Paulo fala isso para nos ensinar. Primeiro Coríntios 15:19. Se a nossa esperança se limita só a essa vida, nós somos infelizes, né? Porque não é nessa vida. Mas, então, nessa vida, nós podemos viver como Jó, onde Deus conforta, Deus responde, mas Deus não explica. Mas a nossa confiança é que Deus é o Senhor de tudo, e até depois da vida, onde justos e injustos serão identificados, e aí haverá justiça plena. Eu entendo que a vida de Davi é um exemplo disso. Havia algo em Davi que transcendia só o comportamento dele. Havia algo em Davi que era essa confiança inabalável que Deus haveria de julgá-lo retamente e haveria de ser misericordioso com ele, e que ele
seria justificado por Deus. É a ação do Senhor Jesus. E essa é a esperança, é na vida eterna, que é algo que só veio a ser esclarecido no Senhor Jesus Cristo. Então, esse aspecto do sofrimento é porque, confrontado com o sofrimento de crentes, sofrimento de pessoas que são pessoas justas, porque tem o Senhor, como nós somos confrontados no dia a dia, eu lembro da aflição de Davi com Absalão, da vida que Davi teve, e ele era um homem segundo o coração de Deus. A justiça se manifestará, mas será depois pela graça do Senhor Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos que terminar. Vamos terminar com uma oração. Eu vou pedir para o Cícero, que não falou nada até agora, fazer uma oração para a gente, Cícero. Liga aí. Foi difícil me conter. Eu também estou pedindo para o Cícero, porque essa semana eu e o Cícero nós fomos até a casa do Rogério, que está fazendo a transmissão lá. Houve o falecimento do pai do Rogério e nós percebemos o sofrimento, mas a confiança em que o Senhor vai levantá-lo e vai retornar à vida, na vida eterna. E por isso eu fiquei pensando no sofrimento, né, das pessoas. E o Cícero foi quem fez todo o meio de campo para a gente poder chegar lá. Você ora para nós, Cícero? Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias. Ó Deus, são elas, como dizem a tua palavra, que fazem com que não sejamos consumidos. Ó Deus, nós às vezes achamos que temos as nossas justiças, às vezes achamos, ó Pai, que o nosso comportamento é mais ou menos, então o Senhor deveria nos aceitar. E, Pai, nós muitas vezes não entendemos que a nossa índole, ó Deus, nos faz separados do Senhor. O nosso comportamento nos separa do Senhor. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque, ao olharmos para a tua palavra, nós ali vemos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, fazendo aliança conosco, nos ouvindo e vendo a nossa situação. O Senhor desceu e nos amou em Cristo Jesus. O Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado, da nossa dívida, da nossa morte. E o Senhor nos fez filhos, enviou o teu Espírito em nós para que possamos ter novo relacionamento com o Senhor. E, ó Deus, e é isto que dia a dia a tua palavra nos estimula a olhar, a observar que somos do Senhor e que o Senhor está dirigindo a história e nos fortalecendo, ó Pai, em cada momento, em todas as alegrias e tempestades de nossa vida, e que, acima de qualquer coisa, o Senhor está presente. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos ao vermos a vida de Davi. Aprendemos com ele, ó Deus. Também aprendemos com os erros deles, ó Pai. Aprendemos, ó Pai, com as falhas dele. E que, ó Deus, no exemplo dele de buscar a tua graça, de reconhecer o quanto é falho, reconhecer a tua misericórdia, possamos então, ó Pai, louvá-lo e bendizê-lo por causa disso dia a dia. Enfim, ó Pai, louvamos, porque podemos e contamos com a tua presença dia a dia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, pela tua graça, abençoando, ó Pai, de modo especial o Rogério, que, ó Deus amado, passou esta semana pensando e tomando conta, ó Pai, de situações após a morte do seu pai, de quem ele cuidou, ó Deus, nos últimos anos. Ó Deus amado, abençoa, ó Pai. E, Senhor Jesus, que o Senhor, pela tua graça, nos esteja dia a dia, ó Pai, ajudando, para que possamos caminhar olhando firmemente para o Senhor, olhando firmemente para as tuas misericórdias. Obrigado porque elas existem, obrigado porque elas são renovadas, obrigado, ó Deus, porque, enfim,
o Senhor é o nosso Pai. E no nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom domingo para todos. E até a noite, se Deus quiser.